Olha, alegria misturada de realização do cumprimento da promessa de Deus. Não vou falar nem a realização de um sonho. Mas eu acredito que dentro do coração de cada homem, de cada discípulo que Jesus chamou, há uma alegria muito intensa dentro dele, quando ele vê homens reunidos, se despojando na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Que alegria poder celebrar a Jesus com você e ver homens sedentos da presença de Jesus e sem performance, mas de verdade buscando com toda a testosterona que há em nós a presença do nosso bondoso Pai. Então eu começo a ver com você o cumprimento das promessas do Senhor Jesus, de acabar com aquele mito de que homens são insensíveis à presença de Deus, homens são insensíveis ao aperfeiçoamento espiritual e à maturidade, homens são insensíveis na gratidão, homens são insensíveis na lealdade, porque só na presença de Jesus, num culto de homens como esse, um outro homem chora. E eu, como sou chorão, chorei de novo na presença do Senhor, porque Ele me traz à memória que homem que eu era, por causa da minha herança familiar, por toda a ignorância que o meu pai, na falta da humildade de ouvir o Espírito Santo de Deus, me forjou e formou com sua ausência e com a sua presença agressiva. Quando Jesus me encontra, Ele me coloca numa igreja, Ele me coloca numa família espiritual, e ali eu passo a ter referências de homens de Deus, e eu decido colar e andar com eles, não andar com treta, eu passo a andar com homens de Deus, e esses homens de Deus começam a forjar a minha vida, minhas emoções, o meu caráter, e eu poder ser resgatado dessa formação distorcida de uma masculinidade afastada de Cristo, afastada da Bíblia, e poder me tornar, estar me tornando, não desistir do processo de um discípulo de Jesus e de um amigo de Deus. Então, para você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, eu quero lembrar você que esse é o ministério de homens aqui da nossa família espiritual, e esse ministério, ele surge exatamente com um desejo no nosso coração, exatamente de ver homens vivendo a identidade que Jesus conquistou para eles. E esse ministério ele foi criado através de uma palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim, lá em João capítulo 15, versículo 15, onde Jesus, conversando com seus discípulos, homens que estavam atrás dos seus corres, que tinham seus desafios como eu e você, dentro do contexto da realidade deles, eles foram convidados para seguir os passos de Jesus, para irem após Jesus, e Jesus fez uma promessa que faria deles homens segundo o coração de Deus, homens que seriam pescadores de outros homens, homens que seriam uma referência, homens que seriam uma inspiração, homens que estariam sendo uma sinalização nessa terra para que a masculinidade, segundo ela foi revelada pelos céus na pessoa de Jesus, o próprio Deus encarnado, pudesse ser multiplicada sobre a vida de outros homens. E graças a Deus que eles não desistiram. Eram imperfeitos como eu e você, mas eles decidiram serem aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Jesus, e eles impactaram o mundo, de pescadores a homens que impactaram o mundo. E a maior prova de que isso deu certo é que eu e você estamos aqui, segundo o exemplo deles, segundo a renúncia deles, segundo o amor deles. E lá em João 15:15, Jesus ele revelou que não estava nos chamando só para ter uma vida de corre, para vivermos aqui na terra pagando boletos. Ele termina praticamente o envio dos seus, reafirmando algo muito poderoso que ele estava forjando nesse período de 3 anos que ele andou com seus discípulos. E ele disse assim, palavras do Senhor Jesus: já não vos chamo servos. Olha que coisa linda. Jesus estava dizendo, eu não chamei vocês só para fazer coisas, eu chamei vocês para terem um relacionamento comigo. E que nível de relacionamento é esse? Não chamei vocês só para estarem fazendo coisas em meu nome, para que vocês trabalhem em meu nome, para que vocês, entre aspas, se matem em meu nome. Não. O conceito é outro. Eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas antes, tenho-vos chamado de amigos. Foi daí que saiu o nome Ministério Amigos de Deus. Tenho-vos chamado amigos,
porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Jesus não foi egoísta, Jesus não teve uma masculinidade baseada na orfandade, no medo de promover, pelo contrário, ele veio aqui ser um formador de heróis, e heróis segundo o conceito dos céus, não segundo o conceito decaído dos homens. Até porque quando Jesus chega à Terra, a masculinidade já está completamente distorcida, contaminada, afastada de princípios e valores, e aí Jesus vem e coloca a ordem, e ele começa com 12. Um não entendeu muito bem, se enforcou. Os outros 11 entenderam. Alguns foram protagonistas porque não só entenderam, mas decidiram escrever uma história muito parecida com a de Jesus. Então nós conhecemos Pedro, Tiago, João. Outros receberam a mesma coisa que esses homens, como o apóstolo Paulo, mas decidiram ficar no anonimato, talvez estavam satisfeitos com as experiências com a revelação, mas foram poucos homens que seguiram a Jesus o suficiente para mudar completamente a trajetória da terra. Então nós agradecemos demais a Jesus por isso. Diante disso, quero convidar você a meditar sobre esse tema, desfrutando da bondade de Deus na jornada. O texto básico que eu vou utilizar com você é Salmo 34, versículo 8, que diz assim, a palavra do Senhor: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Nós estamos no ano da bondade de Deus, e nada melhor do que começarmos esse ciclo reafirmando para vocês, não como um coach, mas que nós, como amigos de Deus em Jesus, nós venceremos a nossa jornada e seremos conquistadores, porque a bondade de Deus vai nos perseguir. Diante de todos os desafios que você tem, que eu tenho, a bondade de Deus vai estar comigo e com você. Você já ouviu meu testemunho, primeiro dia de férias. Eu tive 3 fraturas na minha mão, não tirei férias esse ano. Quando eu estava naquele chão, a primeira coisa que me veio à mente foi dizer, Senhor, me ajude a passar por esse desafio. Eu sei que a sua bondade vai me cobrir nesse momento. E foi o que aconteceu. Foi uma oração misturada com frustração, mas com fé, crendo que eu tinha que passar por esse processo. E Deus hoje, Ele começa a revelar por que eu tinha que passar por esse processo. Então, não importa qual situação você esteja passando, a palavra de Deus, ela afirma que Deus continua sendo bom. Agora, olha que interessante. Ele diz que primeiro nós precisamos provar da bondade de Deus para depois ver. Isso vai contra uma estrutura de uma mente de homens decaídos, que querem primeiro ver, para depois confiar para experimentar. Que querem primeiro entender, para depois verem e darem uma sinalização positiva. Não. Cara, nós somos chamados por Jesus para sermos amigos de Deus. E Jesus é aquele amigo que não vai nos colocar em furada. Ele não vai nos apresentar uma mulher para destruir o nosso casamento. Ele não vai nos colocar numa situação de calça justa diante de um momento desafiador financeiro para que a gente se perca e seja derrotado por Mamon. Deus é um grande amigo e em Jesus Ele revelou que a bondade dEle vai perseguir aqueles que desejam confiar nele. Então, o chamado e o convite para provar passa pelo princípio da minha resposta de crer e decidir crer. E o decidir crer não é ausência de dúvidas, não é ausência de medos, não é ausência de incertezas, mas é a superação disso tudo. Para entender que o caráter de Jesus é imutável. E Ele tem poder, e muito mais poder do que eu. Ele conhece porque Ele me criou o que Ele tem de melhor para mim, para minha família, para minha jornada, e Ele não vai me desamparar. O ano de 2026 começou, e em nome de Jesus, eu quero reafirmar sobre a sua vida, eu quero lembrar a você que as misericórdias de Deus e a bondade de Deus perseguirão você durante todos esses dias desse ano de 2026. Não resista à bondade de Deus. Não resista. Prove, usufrua. Veja as formas que Jesus está se revelando, está revelando a bondade dele sobre a sua vida. Pode ser através de uma nova amizade, pode ser através
de um acidente que você não tinha resposta, Ele colocou pessoas e te conectou a pessoas novas. Deus me conectou a pessoas novas que eu nem sabia que eu ia influenciar. Não sabia nem que eu ia influenciar o estado de São Paulo. Através de uma conexão, através de um acidente. E na semana seguinte eu estava vendo a pessoa que eu aconselhei fazendo exatamente o que tinha sido aconselhado. Você já parou para pensar por que Satanás milita tanto contra a sua vida? Porque Deus só deseja a disponibilidade de um coração de um homem que está no pasto como Davi, ou que está se escondendo e fugindo da sua jornada como Moisés, ou que está se comportando de maneira medrosa como um Pedro, ou que está incontrolável de ira por causa de questões não tratadas como João, e aí nós poderíamos ficar falando aqui de muitos. Ele só está esperando um homem que se posicione para que ele realize os sonhos dele, para que ele realize os planos dele. Não tem a ver com a gente. Ele quer um coração obediente e disponível que diga assim: Jesus, eu aceito o seu convite de ser seu amigo. Numa geração perversa, numa geração incrédula, numa geração que pega atalhos, que tem uma masculinidade afastada daquela que o Senhor planejou para mim e para todos os homens, eu desejo ser seu amigo. Ele só está esperando isso. Pode ser pescador, pode ser cobrador de impostos, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser policial, pode ser aquele que cuida das ovelhas no pasto, como eu falei de Davi. Está disponível? Ele vai te encontrar. E, em nome de Jesus, 2026 é o seu ano, amém? 2026 é o ano da sua família, cara. 2026 é o ano de você aperfeiçoar, de você virar a chave, de você ressuscitar novos sonhos que foram apagados, de você realmente ser aperfeiçoado naquilo que já estava destruindo você há anos, seja no teu emocional, seja relacionado a caráter, no físico. Em nome de Jesus, em 2026, você vai destravar, seja espírito de orfandade, seja potestade, seja principados, que tinham autoridade sobre a sua vida, sobre a sua geração. Se você se posicionar como amigo de Deus, a sua jornada será uma jornada onde você vai provar e ver a bondade de Deus em todos os seus caminhos. Isso vai abençoar a sua vida. Isso vai abençoar a sua geração. A nossa foto está no inferno todos os dias, por quê? Porque Satanás sabe o potencial que nós temos quando nos tornamos amigos de Deus, de transformar realidades e transformar o mundo. Por isso que ele vai investir muito na sua vida, como ele investe na minha. Você acha às vezes que tem mais tentações do que os outros, tem mais problemas do que os outros, que tem mais perrengue do que os outros, que tem mais corre do que os outros, que tem mais tentações do que os outros. Não, é porque o senhor não sabe, pastor, da minha vida. Realmente eu não sei de sua vida, eu sei da minha. Mas uma coisa eu sei: você não é o cara mais agulhado da face da terra, filho. Você não é o cara que tem mais problemas para resolver da face da terra. E talvez você esteja com muito mais problemas e desafios porque você continua insistindo em andar como órfão de maneira isolada. Então hoje o Senhor nos convida para a nossa jornada a sermos vulneráveis em santidade na presença dEle. Porque você não vai conseguir sozinho, vai continuar batendo cabeça, vai continuar sendo teimoso, vai continuar com as amizades tranqueiras, porque você acha que o que você construiu, você depende disso para sobreviver, enquanto Deus está querendo te dar mais para você prosperar, mas você se agarra a coisas que foram construídas de maneiras contrárias ao que Deus estabeleceu, aí você se agarra nisso. Satanás vai te prender lá. Só que você vai receber uma porção nova da parte do Senhor nesse ano, e você vai ter que decidir. Esse será o seu ano, se você decidir se tornar um verdadeiro amigo de Deus. Então, vamos lá. O homem, eu e você, nós somos criados para uma jornada, e não apenas, querido, para existir, pagar boleto. Pagar boleto é importante, mas na nossa criação tem um propósito maior. Nós não estamos aqui na terra só para existir, nós somos colocados aqui para viver com um propósito. No dia do nosso nascimento, Deus também tinha uma grande expectativa de nos entregar um propósito divino. Toda a história que você ouve de combate contra o mal, de estabelecimento da preservação da vida humana, desde os tempos bíblicos até hoje, Deus usou pessoas para trazer a história onde ela está. E se não fosse Deus, pessoas que decidiram ser amigos dele, de princípios e valores, outros muito mais íntimos, outros um pouquinho de longe, mas ambos decidiram ouvir a voz dele e se tornarem amigos dele, esse mundo nem existiria mais. Não existiria mais família, não existiria mais amigos, não existiria mais honestidade, não existiria mais amizades verdadeiras.
Isso porque Jesus ainda está atuando no mundo. Então, muito mais do que existir, nós somos chamados para viver com propósito, enfrentar os nossos desafios, mas também experimentar a bondade de Deus no caminho. Mas o que acontece? Muitos homens estão o quê? Sendo abatidos na jornada. Por quê? Eles estão cansados, porque estão carregando os fardos sozinhos. Eles estão endurecidos pelo massacre e as dores da vida, desde a sua história de infância até as suas decepções, sejam do passado ou atuais. Homens que estão completamente desconectados dos propósitos e das promessas, logo da presença de Jesus. E não acontece isso porque Deus não é bom. Não, não é isso não. Mas porque essas pessoas deixaram de perceber e de ouvir o convite de Deus, que começa a revelar a sua bondade, a viver essa jornada com Ele. Homens que pararam de reconhecer a presença. Homens que foram completamente seduzidos. Teve um encantamento na nossa época, né? Você ainda pegou, é novinho. Tinha uma canção que nós cantávamos assim, sobre sua vida, meu irmão, não vale encantamentos. Caraca, os homens hoje estão malucos. Obrigado. Está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Amém. É isso. Agora, isso é um cântico de guerra, mano. Então, a nossa jornada, Deus não promete uma Alice no País das Maravilhas, não. No nosso casamento, na educação dos nossos filhos, em lidar com o mundo, com as instituições completamente dominadas por gente que, você sabe, a gente é chovendo molhado falando isso aqui. Mas a questão é que Deus também, por outro lado, está levantando um exército de homens que não vão se curvar. Homens que são amigos de Deus. Eles são forjados nos pastos, eles são forjados lá na empresa dele que ele acha pequenininha, eles são forjados num discipulado ali com o irmão, eles são discipulados na família dele, na simplicidade ali da família e do lar, e eles estão bombando através de formadores de heróis, de bons conselhos, de homem a homem no discipulado, preparando homens para que esse brado perante a guerra seja uma sinalização para que outros homens vejam, opa, eu não estou sozinho não, essa parada de que todo mundo é assim, todo homem faz, não mano, é mudar de arraial. Tem um arraial onde o brado nós somos amigos de Deus, amigo. E é um exército que tem mais do que 300. E a gente não morre no final, é isso aí, Elis. Tem mais de 300 e a gente não morre no final, não. Porque o fim desse corpo aqui não é a nossa derrota, não. Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Ele está sentado no trono, e Ele falou que como amigos dEle, onde Ele estivesse, complete aí, amigo de Deus, nós também estaríamos com Ele. Nós não vamos estar com Ele. Nós já habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Isso aqui é só uma casinha, uma morada temporária. Por isso que nós nos revestimos do novo homem, ainda habitando no físico do homem antigo, mas com uma mente, com uma espiritualidade bem diferente, forjada por Jesus. Então, a grande verdade é que a maturidade masculina não está apenas em vencer batalhas ou não ter batalhas, mas em reconhecer a presença de Deus e logo a sua bondade enquanto nós estamos lutando. O ano de 2026, mano, não vai ser fraquinho para você, não vai ser leve. Sabe por quê? Anos fracos forjam homens fracos. Anos desafiadores separam os meninos dos homens. Os amigos de Deus da performance. Sabe? É no meio lá da tentação, é no meio da injustiça, é no meio do convite a resolver as coisas com a força do nosso braço, é que vai ser forjado quem é o exército de Cristo e quem não é o exército de Cristo. Que eu e você sejamos encontrados como exército de Cristo, amém? Então nós reconhecemos a presença, logo a bondade de Deus.
Então, comece a anotar aí, tire a foto, grave, faça o que você quiser, mas para desfrutarmos da bondade de Deus na nossa jornada, quer dizer, no nosso caminho, no nosso ano de 2026, primeiro, entenda que a bondade de Deus não anula a jornada. A bondade de Deus sustenta a jornada. A bondade de Deus não vai anular a nossa jornada. O que significa isso? Nós temos um caminho a percorrer, tem um caminho na nossa integridade, nós vamos ser tentados nessa jornada, tem um caminho nas nossas emoções, é a jornada, tem um caminho em sermos testados na nossa lealdade, na nossa honestidade, na nossa temperança, na nossa fé, na nossa firmeza. Na jornada nós vamos ser convidados a sermos observados por Deus e por Jesus como amigos de Deus, como nós estamos cuidando da família que Ele nos deu, da nossa esposa, dos nossos filhos, da segunda oportunidade que Ele nos deu. Se você aí teve um primeiro casamento que não foi legal porque você não conhecia Cristo, mas agora no segundo casamento você entendeu que não dá para repetir os mesmos erros, que não dá para viver como um garotinho, porque daqui a pouco tu está com 70 anos e de fralda, mano. Quem vai cuidar de você? Vai ficar pagando prostituta? Vai ficar indo para bordel? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Aqui, hoje eu posso falar, eu posso rasgar o verbo, só tem homem aqui. Então, a gente não pode mais ficar vacilando nessa jornada, caindo nesses viciozinhos que Satanás coloca diante da gente, que custa a nossa vida, custa a vida dos nossos filhos, custa a vida da nossa família, custa o nosso bolso, custa os projetos financeiros que nós temos, custa a nossa eternidade. Não dá mais, cara. O tempo está passando, os cabelos já estão brancos, outros já estão carecas, e graças a Deus assumiram. Está com cara de macho, amigo de Deus mesmo agora, porque assumiu a careca. Amém, pastor Marcelo? Pastor Marcelo está querendo botar um implante, mas eu encorajo ele a botar. Não, é maneiro, pode colocar um implante. Estou falando sério, eu falei com ele, filho, é teu sonho? Coloca lá, a gente te ajuda. Estou brincando, mas sim, é a forma de falar. Você assumiu, né? Então, estou careca, o que me resta? Quero um implante, é um implante, irmão, é isso aí. Então, a bondade de Deus não vai anular a nossa jornada, ela vai sustentar a nossa jornada. Leia aí, dá para ler comigo aqui? Bota o versículo em cima, tá? Êxodo 33, 14. Deus tinha chamado Moisés para uma jornada, filho. Ela não seria fácil, não. Teria que enfrentar o faraó quantas vezes Deus mandasse ele enfrentar o faraó. E cada vez que Deus mandava Moisés estar diante do faraó, Moisés falava, Senhor, o cara é o rei, o que eu vou falar com o cara? Meu irmão, você vai falar o que eu te mandar, eu estou te sustentando, eu que estou no controle de tudo, você só tem que ir lá e falar o que eu falei para você falar. Vamos ler juntos aí esse texto? Respondeu... Em nome de Jesus, você nunca mais estará só no ano de 2026 e nos próximos anos. E você vai ter essa consciência. E você não só vai estar só, você vai ter a consciência de Deus porque você anda nos caminhos dele como um amigo de Jesus, porque um amigo de Jesus não anda em caminhos tortos, amém? E mesmo diante dos teus desafios, dos gigantes e das batalhas, você vai ter descanso. O que significa isso? Você vai dormir em paz, porque você está fazendo o que é correto diante do Senhor. Você está cuidando da tua esposa, mesmo que ela não tenha entendido ainda, não está entendendo. Você está se tornando de verdade o verdadeiro sacerdote em amor, não pela pancada, pela imposição, mas pelo exemplo. E aí você vai conduzir. E aí você vai poder dormir em paz, porque você vai chegar à seguinte conclusão: estou fazendo a minha parte, Senhor. Descanso em Ti. Por quê? Eu só posso ir até aqui. Daqui para lá é com quem? É com o Senhor e com ela. É com o Senhor e com meu filho. É com o Senhor e com o meu patrão. É com o Senhor e com aquela situação do passado que eu já me arrependi, mas continua vindo acusação pelas feridas. Senhor, está lá. Eu posso ir até aqui, mas eu vou dormir em paz, eu vou descansar, eu não vou ser parado na jornada, eu vou continuar avançando para a glória de Deus. A bondade de Deus não é ausência de luta, mas é a presença de Deus, é a bondade dele em meio à luta. Querido, Moisés, como eu e você, ele não recebeu um caminho fácil, não. Ele recebeu uma promessa. Entendeu? Depois de Faraó, tiveram rebeliões. Depois das rebeliões, tiveram outras rebeliões. Depois das outras rebeliões, teve a guerra dentro da própria família. Teve a irmã com o irmão fuxicando. E aí, em todas elas, o que me surpreende é que Moisés, na jornada,
ficou na dele, intercedeu, não se corrompeu, e o povo não foi destruído, porque Deus queria matar o povo na jornada, porque Moisés intercedeu pelo povo que queria destronar ele como líder no lugar do bezerro de ouro. Meu Deus, que nível! Você quer esse nível de masculinidade? De ser amigo de Deus ao ponto de não se estremecer em tentar segurar cargos, posições, mas confiar plenamente em Deus? Se você quer, levante a sua mão em nome de Jesus. Olha, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, mas eu acredito que como na sua vida, na minha vida, existe uma unção. Que a mesma unção que foi derramada sobre a minha vida seja multiplicada sobre a sua vida, para que você, como Moisés, vença todas as suas lutas e jornadas e seja muito bem sucedido, até mais sucedido do que eu estou sendo, para a glória de Deus Pai, e que você multiplique isso sobre a vida de outros homens. Que você multiplique isso sobre a vida de outros homens. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com dependência de Deus. Então a bondade de Deus não é ausência de lutas, é a presença no meio delas. Você só vai ser vitorioso na jornada se você tiver lutas para lutar, filho. E as nossas lutas não são vencidas com inteligência, com diplomas, com a conta corrente bancária cheia, não. Elas são vencidas em dependência. Porque se são lutas que você pode resolver com dinheiro, não tem grandeza nenhuma nisso. Se são lutas que você pode resolver com o seu conhecimento pela universidade que você se formou, não há mérito nenhum nisso. O problema é que a gente abaixou muita régua e colocou vitóriazinhas pequenas como metas muito grandes. Quando a gente olha para os homens de Deus da Bíblia, os desafios que eles enfrentaram, e que eles só conseguiram enfrentar a jornada e ganharem e serem vitoriosos, porque eram tão grandes que só poderia ser alcançada por Deus essas vitórias, é o parâmetro que nós precisamos utilizar na nossa vida para saber se estamos sendo vitoriosos na jornada ou estamos sendo derrotados. Quer ver um exemplo? Como a gente constrói um casamento só com a nossa inteligência? Fala para mim. Como? Tem que adivinhar as coisas que elas pensam. Tem que, surpreendê-las. Não estou falando que a gente não tem que fazer o nosso papel, mas assim, como sustentar? Como educar um filho, mano? Sem a ajuda de Deus. Como? Como se manter fiel a um trabalho que eu tanto pedi a Deus e não pedi atalhos? E continuar na minha formação, crescendo, avançando, me aperfeiçoando. Ser um empresário empreendedor, pagar os meus impostos, e pagar mais impostos agora, e pagar mais impostos, e mais impostos, e mais impostos, e mais impostos, e mais impostos. Vai ecoar. Como é que eu vou vencer isso? E continuar sendo honesto? Se não é amigo de Jesus, vai ruir. Então, muitos homens pensam, se Deus fosse bom comigo, minha vida seria muito fácil. Não, mano, não é isso não. Deus diz para você o seguinte para mim: minha bondade é andar com você e não tirar você do caminho da jornada. Minha bondade é andar com você, mas é andar com você na jornada. Tem desafios que eu estou colocando diante de você e permitindo você passar, que você só vai vencer mesmo comigo. Essa é uma sinalização do quanto nós precisamos de Deus. Então a jornada continua difícil, mas ela não é mais solitária. O difícil é o pré-anúncio de novas conquistas que Deus está trazendo para mim. O difícil, o impossível, é o pré-anúncio de eu redobrar a minha confiança, de eu redobrar a minha fé, de eu realinhar a minha integridade para dizer para Deus assim: eu aceitei o convite de ser amigo do Senhor. Eu estou provando e agora eu quero ver. E eu sei que certamente a tua bondade e a tua misericórdia seguirão-me todos os dias da minha existência. Aleluia por isso. São conquistas que só o Senhor pode nos dar. Segundo, para desfrutar da bondade de Deus na jornada, você precisa entender e praticar que a bondade de Deus nos forma. A bondade de Deus nos forma e não apenas nos abençoa. Deus, ele tem um compromisso como pai. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão, seja menino ou menina. Qual é o nosso compromisso com os nossos filhos? Só pagar conta? Sim ou não? É só prover? Não, é o quê? Educar. É prover o físico, emocional e espiritual. Deus é pai. Ele nos trouxe a esse mundo, a gestação dele veio. E ele, por ser o nosso amigo, ele sinaliza através da palavra, através de louvores, através de amigos,
através de instituições. Ele clama para que a gente ouça a voz dele e aceitemos o convite na jornada de sermos amigo dele. Olha o que Romanos 5, 3, 5 diz sobre a bondade de Deus, que não só nos forma, mas também nos abençoa. E também não só nos abençoa, mas também nos forma. Não é uma coisa em detrimento da outra, são as duas simultâneas. Romanos 5, 3 a 5. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá. Não só isso. Olha para cá, amigo de Deus. Quando nós somos amigos de Deus, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. As nossas tribulações, elas não servem para nos afastar de Deus, do propósito, das lutas e dos desafios. Pelo contrário, o que elas geram em nós? O apóstolo Paulo está falando de uma progressão de maturidade espiritual que nos leva a uma jornada abençoada. Ele diz, quando nós estamos ali vivendo as nossas tribulações, nós sabemos que a tribulação vai produzir o que no amigo de Deus? Perseverança de continuar. Não é continuar teimoso, afastado de Deus, não. É continuar no propósito. Apertou. Eu não tive o lucro que eu gostaria. Eu não tive o resultado que eu gostaria. Está doendo na minha carne, está doendo no meu espírito, mas é momentâneo. Eu vou permanecer em Deus. Na instituição pública onde eu trabalho, eu vou permanecer em Deus. Onde eu estiver, eu vou permanecer em Deus. Todo mundo está fazendo o contrário, mas mamãe já dizia que eu não sou o quê? Todo mundo. Sabedoria popular e bíblica. O que a mamãe estava reafirmando para mim, para você, ou pai, naquele momento que a gente não entendia? Meu filho, você é único. Deus tem coisas extraordinárias para você. Não caia nessa onda. Eles só não sabiam falar, eles não sabiam se comunicar. Porque muitos eram pedreiros, outros eram trabalhadores em várias áreas, não tiveram educação. O pouco que conhecia passaram para a gente. Só que nós nos tornamos homens. Não dá mais para ficar culpando meu pai, meu avô, minha mãe, porque não me deu aquilo que eu não tive. Acabou, amigo. Eu sou um homem, você é um homem. A gente precisa decidir agora pelas próximas gerações. Então, tribulação gera no amigo de Deus o quê? Perseverança. Perseverança diante das promessas, da palavra. Eu não vou arredar o meu pé. Eu vou continuar firme em Jesus. Porque depois da perseverança, vai vir um caráter aprovado. Sublinha isso. Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, perceba, uma sucessão de pressão. Mas depois que o caráter passa à prova, o que vem de bonificação dos céus para mim e para você? Bota aí o texto aí, filho, por favor. Depois do caráter aprovado, o que volta a ser gerado no nosso coração? A esperança, mano. E não é esperança gerada pelos homens, é a esperança que vem dos céus. O ciclo começa agora a se formar ao nosso favor. E aí continua, a esperança não nos decepciona. Por quê? Vamos ler todos juntos essa parte? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! A mentalidade masculina imatura na jornada busca conforto, busca controle. Guarde isso. A formação imatura de um homem na jornada, que é inseguro, busca controle, busca conforto, busca resultados rápidos e atalhos. Deus não está, filho, atrasando a sua vida em meio a esse processo, não. Mas Deus está trabalhando em algo muito maior do que só essas buscas imaturas que o afastamento dele nos leva a ter. Deus trabalha em algo muito mais profundo. Deus trabalha no nosso caráter. Repita comigo, Deus está trabalhando no profundo do meu caráter, da minha firmeza, da minha identidade, da minha lealdade, da minha santidade. Então feche seus olhos aí por um momento, filho. Todos, fechem os olhos. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, não como acusação,
mas para você entregar diante do Senhor hoje. Qual área da sua vida e da sua jornada você não tem permitido Deus aperfeiçoar você, curar você, transformar você na jornada? Eu não sei se é no caráter, eu não sei. Mas entrega isso ao Senhor hoje, fala assim: Senhor, eu já tentei. E eu estava tentando da maneira errada. Vem em meu socorro, porque eu quero que a minha jornada seja exatamente como a Tua palavra está enchendo meu coração de esperança que ela deve ser. Eu peço a Tua ajuda nesse momento. E eu me comprometo a aceitar a Tua ajuda e a buscar a Tua ajuda e a honrar a Tua ajuda por quem ela vier, que tem uma aliança contigo. Eu lhe entrego isso, Senhor, nessa noite, com a expectativa de que o Senhor já está respondendo o clamor do meu coração. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém? Você fez essa oração? Levanta a sua mão se você fez. Eu fiz. Eu fiz porque não dá para ir sozinho. Porque quem cai não é quem se acha fraco. Quem cai é quem se acha forte. Acha os outros desnecessários. Acha que a gente vai conseguir vencer tudo sozinho. Terceiro, para você desfrutar da bondade de Deus na jornada, você precisa entender que a bondade de Deus nos chama de volta quando nos perdemos. Lucas 15, 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. A bondade de Deus sempre vai sinalizar o nosso caminho de volta quando nós estamos fora do que Ele planejou para a gente, do nível de relacionamento que Ele planejou para mim e para você. Então, quando nos perdemos, a bondade tenta nos atrair através de convites, através de conexões, através de dores, sabe, através de resultados contínuos de derrota. Querido, preste atenção. Aqui na igreja nós temos pessoas que são representadas em várias áreas da sociedade. Nós temos mega empresários, nós temos médio empresários, nós temos funcionários públicos, nós temos policiais do BOP, policiais da Civil, nós temos guardas municipais da Força Especial, nós temos um monte de gente aqui. Meu irmão, o código de força e honra não é para ser só com a habilidade de ir enfrentar bandido, não. É voltar para casa com maturidade, sabedoria e humildade, estar lá se relacionando bem com a esposa e com os filhos, se relacionando bem com os convites, para não ser vencido por coisas pequenas. Estava compartilhando com os irmãos aqui quantas histórias e vídeos, eu posso falar porque isso era público, homens de honra que vestiram fardas de honra, sendo expulsos porque, num determinado momento, em alguma ocorrência, pegaram um tênis e tudo sendo gravado, pegaram uma blusa. Irmãos, cadê todo o princípio estabelecido? Se a gente não perceber como o diabo age, presta atenção, o diabo não tentou tirar Jesus do propósito, apresentando coisas que não eram coerentes com as necessidades que Jesus tinha naquele momento no deserto. Jesus teve fome, o que Satanás apresentou para ele? Usa o teu poder para benefício próprio, transforma essas pedras em pães. Onde estaria o pecado? Usar o poder para benefício próprio, para fugir da jornada. Era parte do projeto de Deus, Jesus passar pelo deserto, com fome, 40 dias e 40 noites. Tem um homem que nunca fez um jejum na vida, tem um homem que nunca fez um voto, tem um homem que nunca subiu uma montanha. Quer dar uma de brabo. Filho, o conceito de hombridade dos céus em Jesus é diferente do conceito de hombridade de homens da terra. Por isso que você pega um batalhão de operações especiais, seja um core, vou falar aqui do Rio, mas é generalizado de tudo. Os caras recebem o treinamento pesado com força e honra, e ser vencido por um tênis de vagabundo ainda, ser vencido por uma camisa, ser vencido por um contador que, não, burla isso aqui para não pagar isso, aí depois está custando uma empresa que o cara tinha tudo para dar certo e a bênção de Deus e prosperar. Não troca a tua esposa, a mulher guerreira do início da tua vida, por aquela novinha ali que não quer compromisso nenhum contigo, que depois vai ser a sua pior dor de cabeça. Vocês estão entendendo o que está em jogo? O diabo, ele não muda. O homem precisava de honra, Jesus precisava de honra. O que Satanás oferece para ele? Sabendo que Jesus, como homem que foi, 100% Deus, 100% homem, mas se despiu de todo o seu poder para passar pelo que nós passamos, Jesus não era reconhecido como Messias. Apesar das Escrituras sinalizarem, tudo sinalizar. E aí Jesus está
no deserto, não teve honra na sua própria casa, na sua própria terra. O que o diabo fala? Está vendo esse reino aqui da terra? Eu vou te dar a chave dele. É só você ajoelhado me adorar. E eu vou te entregar as chaves do reino aqui da terra. E Satanás tinha autoridade para isso, porque Adão e Eva deram as chaves da terra para eles quando escolheram desobedecer lá no Éden. Não estava blefando, não. Ele só estava tentando Jesus nas áreas que eu e você somos tentados. Então, preste atenção, a tentação de Satanás sempre vai vir numa área em que você está achando que ela é muito necessária para você. Só isso. Qual é a maior necessidade que você acha que você tem hoje? Satanás, ele vai ler os sinais, ele não pode ler a tua mente. E ele vai começar ali, porque ele fica ao derredor bravando como um leão. Como? Mas ele não é. Esperando quem possa tragar. Numa primeira sinalização que aquela é sua fraqueza, ele vai vir de bandeja. Aqui, você está passando por isso aqui, ó. Olha o atalho aqui. E na nossa jornada, a gente tem um amigo Jesus para sermos supridos como ele foi. Jesus vence, no final os anjos vêm e servem ele. Pastores, quanto escândalo. Antigamente os escândalos de pastores passavam só no portal do Fuxico Gospel. Agora está passando no UOL, está passando na Veja, está passando na Globo. Homens que estão trocando o chamado de uma jornada linda, uma vida de impacto como os discípulos no mundo inteiro, por erros em administração financeira da igreja. Queridos, eu não sei a senha do banco dessa igreja, eu não tenho cartão, eu nunca pedi aumento, eu nunca decidi o meu salário. Isso é decidido pela liderança da igreja. Há 18 anos que eu sirvo aqui. Eu já falei várias vezes, se alguém me sequestrar, tentar me matar, pensando que a gente é rico, está roubado. Eu vou morrer, porque eu não tenho nada. E eu não vou abrir mão disso. As pessoas às vezes procuram o pastor, que eu fui muito beneficiado ali, eu quero presentear a igreja com esse valor. Eu falei, não, filho, eu não recebo isso. Você procura os líderes e entrega para eles. Agora, olha só, tem gente que fala assim, uau, pastor Alex, caraca, velho, ele é honesto. A gente baixou tanta régua que o básico para um pastor, que é ser honesto, dar exemplo, se tornou o quê? Algo tão grande. Não, filho, isso é básico. Não me elogio por ser honesto, não. Isso é compromisso meu com Deus, é responsabilidade minha, igual a você. Ah, eu sou honesto. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade, o cara bate no peito. Eu falo a verdade. Filho, isso é o básico. Você baixou muita régua. Nós estamos aqui como homens. E por que a gente perdeu honra, influência, poder? Porque Satanás foi tirando tudo isso. E a gente nem foi percebendo, sabe? Foi tirando no meio da esposa, na família, com os filhos, sabe? Da maneira que a gente fala de Jesus, da igreja, não lê a Bíblia, não ora, não dá isso, aí foi tirando. Aí depois a gente pergunta assim, eu não sou honrado na minha casa. O diabo foi arrancando tudinho aos poucos. Que ele sabe trabalhar com paciência numa demanda e numa necessidade, mas a bondade de Deus nos chama de volta quando nós estamos nos perdendo. Talvez hoje você esteja longe emocionalmente, espiritualmente, moralmente, mas o Senhor te chama de volta, Ele te recebe de braços abertos. Deus não está apontando o dedo para você. Deus está abrindo os braços e chamando você de volta para perto dEle. A maior prova da bondade de Deus é que Ele ainda quer você e a mim de volta, todas as vezes que nós os perdermos. Quarto, a bondade de Deus nos ensina a viver com propósito. Já falei isso aqui. Não é viver só no corre, nos boletos, ou provar que somos alguém pelo que conquistamos. Não, é propósito eterno divino. Miqueias 6:8. Vamos ler tudo juntos, esse texto de Miqueias? Vamos lá. Ele mostrou a você Querido, aqui está um padrão de masculinidade na jornada que podemos dizer assim, eu não gosto dessa parada de receita não, mas é a receita do sucesso na jornada. Olha o que o profeta Miqueias nos lembra. Justiça. Justiça é integridade. O que é certo, o que é errado, venha de quem vier. Não é a pessoa. Não é um ídolo. É certo. É verdade. E nós, homens, amigos de Deus, temos um padrão de verdade. Amém, queridos? O
padrão de verdade nosso é Cristo. É a palavra dele, não é a nossa verdade, é a verdade dele. Segundo, misericórdia. O que significa isso? Um coração sensível. Na presença de Deus, nós somos cordeiros. Na presença do inimigo e da ameaça, nós somos um leão. Então, nós precisamos ser ovelhas e leões. Exatamente como Jesus foi. Ovelhas para obedecer, para se humilhar, não se comportar de maneira arrogante diante do Senhor, diante dos ensinamentos, diante dos direcionamentos dele, porque Deus combate os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora, diante do mal que tenta nos afastar, que tenta atacar os nossos, que tenta nos desvirtuar, leão, mano. É leão. É rugir mesmo, mostrando os dentes e dizer, aqui não, parceiro. Aqui não. Eu não vou trocar a minha jornada de sucesso como amigo de Deus, de viver os seus propósitos e as suas promessas, por 1, 2, 3, 4 ou 5 anos de prazer que depois vão me custar a minha própria vida. Então o mundo diz, seja forte, dominante, independente. Deus diz, seja íntegro, seja fiel, seja dependente de mim, meu filho e minha filha. Quinto, a bondade de Deus precisa ser desfrutada e não apenas reconhecida. Salmo 23, 6 é o versículo do nosso ano. Vamos ler todos juntos? Declarada pelo poeta, pelo líder, pelo rei, pelo profeta, foi sacerdote, foi tudo junto, Davi. Vamos ler todos juntos? Sei. Cara, Davi tinha essa convicção. Ele não diz assim, talvez. Ele diz assim, certamente. Então repita para você mesmo, certamente a bondade de Deus vai me seguir. Eu vou consertar os meus caminhos, eu vou endireitar as minhas veredas com a ajuda dele, e certamente eu vou ter, não vou ter mais dúvida, a bondade de Deus vai me seguir. Muitos homens conhecem sobre Deus, mas não desfrutam de Deus como Pai. Então, como desfrutar da bondade de Deus? Desenvolvendo intimidade diária com Ele. Tive um testemunho de um homem essa semana que eu atendi, dizendo o seguinte, pastor, há muito tempo eu não orava a Deus, não falava com Ele, estava sendo bem sucedido financeiramente e perdendo minha família, perdendo todo mundo. Decidi acordar um dia e voltar a falar com Deus. Deus me respondeu no mesmo dia. E não falei meia hora com Deus, não. Acordei 10 minutos falando, Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu tenho sido um filho sem vergonha mesmo, não tenho falado contigo, e assim, me perdoa, me ajuda. Deus, eu preciso dormir, me ajuda a dormir. Deus, eu quero voltar à sanidade, eu percebi que eu estou sendo meio insano. Deus, sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Então você está a uma oração de 2, 3, 4, 5 minutos diárias, um pouquinho cada dia, um dia de cada vez, de voltar ao caminho, à jornada e ser bem-sucedido recebendo as orientações do Pai. E sexto e último, a bondade de Deus ela não é ocasional, ela nos acompanha todos os dias. Por isso, sabemos que a maior expressão da bondade de Deus é Jesus Cristo. E aí eu encerro por onde eu comecei. Já não vos chamo mais de escravos, já não vos chamo mais de servos, porque o servo, ele só faz coisas para o seu Senhor. O servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas contudo eu escolhi vos chamar de amigos, porque tudo que o Pai me revelou e me disse, eu estou tornando conhecido a vocês. Que liderança, irmãos! Isso tem que gerar em nós confiança, tem que gerar em nós quebrantamento, tem que gerar em nós choro, sabe? Tem que gerar em nós um coração de cordeiro, tem que gerar em nós vulnerabilidade diante do nosso Pai, diante do Espírito Santo. Porque na vulnerabilidade, na presença dEle, quando a gente sair por aquelas portas para enfrentar a nossa jornada, que não vai ser fácil, nosso semblante vai ser de leão, porque na presença do nosso Pai, foi de cordeiro. Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo de Deus quis comunicar a gente nessa noite, mas muito mais do que entender, eu quero convidar você a confiar, a obedecer. Tito 3, 4, 5 diz assim, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. A bondade de Deus não é um conceito, querido. A bondade de Deus é uma pessoa na jornada, é Jesus. E Ele pode andar com todos nós aqui porque Ele é onipresente.
Ele pode andar com todos nós. Chama Ele para caminhar com você. Mas faça uma oração arriscada e dizer assim: Jesus, eu não quero mais segurar na tua mão e pedir que o Senhor me acompanhe pelos meus caminhos da jornada que eu tracei, que são tortuosos, que são falhos. Eu não quero mais segurar a tua mão e tentar empurrar o Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai por caminhos que o Senhor não preparou para mim. Eu quero de verdade fazer o seguinte: segurar na tua mão e dizer assim: me leva. Me leva. Sabe, eu não quero mais ser cabeça dura. Me leva. Eu não quero mais mudar o mundo na força do meu braço e do meu entendimento. Eu quero descansar em Ti. Me leva. Me leva porque eu sei que o Senhor vai me conduzir a pastos verdejantes. Mesmo que o vale da sombra da morte esteja ali, diante de mim, na minha jornada, eu vou passar por ele. Mas o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me fazer crescer. E eu vou chegar no pasto verdejante. Eu vou chegar lá do outro lado. Porque nenhum amigo de Deus em Jesus nasceu para fracassar em nenhuma área da sua vida. Então, a bondade de Deus não é um conceito, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele veio, Ele serviu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e foi por mim e foi por você. Você não precisa provar o seu valor para Deus. Você já tem muito valor para Deus. Você precisa receber a bondade dele personalizada, que é Jesus Cristo, e caminhar com Ele. E decidir agora construir uma nova jornada. A jornada do homem não é sobre força, não é sobre aprender, é sobre aprender a descansar e a confiar na bondade de Deus. Isso faz toda a diferença para a gente. Na luta, Ele sempre vai estar presente. No processo, Ele vai estar nos formando. Na queda, Ele vai nos chamar de volta, nos acolher e nos levar ao crescimento. No propósito, Ele vai nos guiando. Os princípios e valores dele não falham. E na salvação, Ele já providenciou tudo. Ele já fez tudo. Ele é suficiente, Ele é único na salvação. Em todos os outros é um processo. Lamentações 3, 22, 23, eu encerro nesse texto. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Poderíamos colocar a bondade no lugar do amor, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Há um novo amanhã para você, amigo de Deus. Há um novo amanhã para a sua família, há um novo amanhã para as suas finanças, há um novo amanhã para o seu casamento, há um novo amanhã para os seus filhos, há um novo amanhã para os seus sonhos, há um novo amanhã para o seu chamado, há um novo amanhã e ele começa em 2026 com a sua decisão, amém? Chorar por você, feche seus olhos. Pai, eu abençoo teus filhos, assim como o Senhor me abençoou com a ministração dessa palavra, ela veio para mim. E agora eu compartilho com eles como parte da missão que o Senhor me confiou. Que ninguém possa ter poder de tirar essa semente que foi semeada hoje na mente e no coração dos teus filhos. Ninguém. Nem problemas, nem dificuldades, nem Satanás, nem os prazeres e as propostas desse mundo. Mas por teu amor e por tua graça, sela isso no coração e na mente. Que fique ecoando a tua verdade. Até que cada um de nós sejamos formados à estatura de verdadeiros amigos do Senhor, para a glória do teu nome e a alegria nossa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido.